Olá, boas-vindas aqui para o Café com Cláudio. Ver se está tudo funcionando bem. Vamos ver quem aparece. O papo hoje é informal, é mais para você conhecer um pouco. As pessoas estavam me mandando direct, né? Mas quem é você? Que empresa você colocou? Você fala tanto de empresa vendável, quantas empresas você já fez? De onde você surgiu, né? E de fato tem muito guru aí na internet que fala coisas que certamente não viveu, né? Um garotinho de 20 anos não pode estar passando experiências sobre a dezena de empresas que ele produziu. Eu já tenho 60, vou fazer ano que vem 60 anos, já construí 15 empresas, a minha empresa mais antiga está entrando agora no 40º ano de operação, então eu tenho história para contar. E aí, para não misturar os temas, eu vou manter durante a semana, eu vou dar conteúdo para você, vou falar do método, vou falar dos pilares, vou falar, enfim, dicas de gestão empresarial. E aí, dependendo do Ibope, aos sábados, a gente conversa um pouco mais informalmente sobre a história por trás do propósito. Então, em essência, esse é o objetivo desse piloto aqui que estamos fazendo hoje, sábado de manhã, para bater papo, essencialmente, sobre isso, a história por trás do propósito. Deixa eu ver quem entrou. Geraldo, que cidadão eu quero. Luciane, bom dia. Adilion Nascimento, Diego, Wendy Reader, olha a dentista aí, quanto tempo, Wendy, saudade de você. Gabriele Piatti, que bom estar aqui, não te vejo há tanto tempo, é isso aí. Bom dia todos os dias, graças a Deus, bom dia, bom dia, bom dia. Ramon Portocarreiro, muito bom dia a todos, que maravilha. O que é da tua vida, Wendy? O que você andou fazendo? Fala, Raymond. Raymond é o empreendedor serial. Muito bom. Deixa eu, assim, eu vou deixar liberado aqui, se vocês quiserem fazer perguntas, curiosidade, não sobre temas de negócio, hoje eu não quero falar de negócio, mas se vocês quiserem falar sobre mim, sobre a trajetória, sobre a maneira como os negócios aconteceram, estou super aberto, tá? Então eu vou começar respondendo a primeira pergunta, que é de onde surgiu tudo isso, né? E eu comecei minha vida empresarial com 14 anos. Eu com 14 anos descobri que eu podia comprar cubo mágico no Macro Atacadista, que era uma distribuidora, é um Macro Atacadista, é um atacadista para pequeno varejo, e conseguia comprar cubo mágico lá em pacotes de 10 ou de 50 e vender com muito lucro na escola. Era o boom dos cubos mágicos. 14 anos foi em 74, 75. E aí, eu lembro que eu ia, imagina, 14 anos não tinha nem carro, né? Então, eu pegava um ônibus e ia lá pro Macro, que era lá nos confins do universo, comprava as caixas de cubo mágico que cabia que podia carregar, depois trazia e vendia na escola com um lucro excepcional. Fiz muito dinheiro com cubo mágico. Aí a onda do cubo mágico saiu, eu fiz outras coisas no mesmo sistema, né? Mas, cara, dava muito trabalho. Esse negócio de comprar e vender para o varejo, eu admiro muito os varejistas, porque tem muito trabalho de você comprar, vender, tem o risco e assim, vamos comigo? Tem outras maneiras mais fáceis de ganhar dinheiro. E uma vez um investidor amigo, ele me deu uma dica muito interessante, porque eu falava assim, cara, esse papel, eu queria começar a investir em bolsa, né? E ele falou assim, esse papel, pô, eu falava, esse papel tá sempre dando dinheiro, sempre rendendo e tal, sei que, eu vou investir nele. Ele falou, olha, mas você tem recursos limitados, então, se você tem um papel que te dá 10%,
tem outro papel que te dá 50%, por que investir no de 10%? Né? Então é mais ou menos isso, quer dizer, eu tenho um conjunto de recursos limitado, tempo, dinheiro, disposição. Então, gastar em alguma coisa que está rendendo 10 é legal, não tem nada de errado. Mas é perder, deixar 40 em cima da mesa, quando você pode ganhar 50 usando os mesmos recursos. Então é isso. É onde você usa melhor os teus recursos. Eu tenho imóveis para aluguel, né? E eu tenho imóveis residenciais, eu tenho apartamentos de 3 quartos, por exemplo, residenciais, que estão alugados a 0,3% do valor. Tá? Então, imóvel de 3 milhões está alugado por 10 mil, essa é a fase. E tem um imóvel em Campo Grande, no norte. Pô, Campo Grande é pro norte ou pro sul, sei lá. É na Zona Oeste, é no oeste do Rio de Janeiro. E tem um imóvel comercial lá. É uma salinha que custa 100 mil reais. Está alugada por 600 reais. Cara, 0,6%. Aí você pergunta assim, o que eu estou fazendo com um imóvel residencial perto da praia, em frente à praia, na verdade, quando eu posso ter 30 salinhas que rendam o dobro? E eu vou te dizer, bobagem, é preguiça. Porque o que eu devia fazer é vender esse apartamento de 3 milhões e comprar 30 salas de 100 mil que são alugadas pelo dobro do preço. Eu podia estar recebendo o dobro de aluguéis do que eu estou recebendo lá. Mas isso é outra história. O ponto aqui é que a gente deve fazer o que a gente tem melhor rendimento, né? E vender cubo mágico não era vender varejo, né? Comprar no atacado e vender no varejo, que é desde sempre, meus avós faziam isso. Então eu comecei a fazer serviços, comecei a fazer DJ. Eu montei, sempre tive muito traquejo com eletrônica, então eu lembro que eu montei toda uma base, eu montei era um canhãozinho de luz, que era um teclado, eu tinha feito um teclado com esses interruptores de campainha. Comprei um monte de interruptor de campainha e fiz um teclado numa caixa de madeira, botei lá e eles conectavam com luzes. Então eu fiz 2 canhões de luz com lâmpadas coloridas que estavam ligadas no tecladinho. Então eu ia nas festas para bancar o DJ e o pessoal ficava pedindo para tocar no teclado. Então eles tocavam o teclado para mim. E aí eu descobri que eu podia botar outros para trabalhar. Muito legal. Muito legal. Ganhei um dinheiro também com isso. Depois botei outra pessoa para trabalhar. Já comecei a delegar aos 16 anos isso. Com 17 eu entrei na faculdade. Fui fazer engenharia. E logo no primeiro ano ganhei um concurso para estágio no antigo CPDERJ, Centro de Processamento de Dados do Estado do Rio de Janeiro. Hoje é PRODERJ. E cara, aquilo mudou minha vida, porque eu aprendi a programar computadores. Computador grande, né? Era um IBM 360, era uma sala. Eu lembro que eu codificava, mandava entregar no computador, tinha que esperar 2 horas para ver o resultado. Virei muita noite no PRODERJ. Até que surgiram os microcomputadores, começaram a surgir os microcomputadores. Mudança de mercado, salas que estavam disponíveis na pandemia. Pois é, Wendy. Eu acho que essa é uma das razões inconscientes pelas quais eu estou mantendo a diversidade. Eu tenho imóveis de tudo que é tipo. Tenho desde apartamentinhos em Itaipava para alugar por temporada, imóveis residenciais na zona sul do Rio, tenho imóveis comerciais no centro e na zona oeste. Estou mantendo essa diversidade por conta disso. Você vê, tem muita sala, a gente, a Covid é uma situação atípica, a gente não pode usar a Covid como modelo, né? Mas de qualquer maneira, sempre existem sazonalidades de mercado. Então uma sala pode entrar e pode sair. Eu agora estou com um projeto que eu estou prestes a empreender, que é de construir kitnets. Construir mesmo, vou construir kitnets, mobiliar, mas assim, deixar super mobiliadas, sabe? Com móveis planejados, com máquina de lavar, secar, geladeira duplex, deixar ela super
super tchan para alugar para quem quer, por exemplo, ficar um ano, né, perto de universidade ou coisa parecida. Então, vamos ver. Porque aparentemente elas têm um custo-benefício melhor. Então, assim, respondendo a sua pergunta, tem sazonalidades que são conhecidas. Essa dos imóveis é uma, por exemplo, quando você aluga um imóvel por temporada em áreas de turismo, né? Eu tenho um amigo que tinha casa em Punta del Este, ele falava que ele alugava nos 3 meses de verão, pagava a casa o ano inteiro. Muita gente faz isso em Búzios, faz isso em Angra, né? Mas, enfim, é uma situação a ser considerada. Agora, a Covid não é padrão. Covid, quem tinha caixa resistiu, quem não tinha não resistiu, porque não dava para prever, não é sazonal. Espero, né, que não seja sazonal. Bom, entrei na faculdade, aprendi a programar. E comecei a programar computadores. E aí nisso, a Dismac começou a vender no Brasil microcomputadores. Os microcomputadores que eles vendiam eram como os microcomputadores de hoje, né? Computadores pessoais. Mas estava começando essa coisa de computador pessoal. Computador pessoal era vendido, na verdade, para empresas. Custava o preço de um carro, cara. Era o equivalente a uns 100 mil reais um computador. E obviamente, né, com 19 anos, eu não tinha patrimônio para comprar um desses para brincar. Então, eu fui numa feira em São Paulo, chamada... como é que chamou essa feira? Não sei, mas ou era uma Fenasoft ou era uma Comdex. E eu lembro que eu fui lá para São Paulo e entrei no stand da Dismac, comecei a bater papo com os caras e tal, eu sou programador e tal, não sei o que, estou procurando estágio não remunerado, falei para os caras. Ah, não, pode vir sim, não sei o que, quando acabar a feira você me procura. Aí voltei, eu lembro que eu fui para essa feira, eu peguei um ônibus de manhã, cheguei lá meio-dia, participei da feira, dali eu fui para a rodoviária, peguei o ônibus, cheguei de madrugada no Rio, porque eu não tinha dinheiro para gastar em hotel. Mas também mudou minha vida. Por isso que eu digo que às vezes a gente tem que fazer as coisas que são difíceis. Você vê, eu peguei um ônibus, fui até com uma marmita, não comi, porque não tinha dinheiro para nada. Mas eu peguei um ônibus de manhã, fui para São Paulo, participei da feira, comi minha marmita, voltei de tarde para o Rio, cheguei de madrugada e isso mudou a minha vida. Foi o precursor da Nasajão. José Figueira. Luiz Antônio Figueira. Luiz Figueira. Luiz, se você estiver me ouvindo aí, pô, faz um contato aí. Eu teria bom prazer em retomar relacionamento contigo. Bom, enfim. Cheguei aqui, procurei o Figueira. Ele me abriu o espaço da Dismac. Comecei a programar como hobby. Só que comecei a fazer também contato com os vendedores lá, né? E os vendedores, eles tinham um problema sério naquela época, que era o seguinte, eles tinham um computador para vender, mas não tinha software, não existia software. Então, quem compra um computador se não tem software, né? Imagina você comprar um celular que não tem app, né? Ninguém. E aí eles começaram a me cotar. Dizer, ó, tem um cliente aqui que está querendo fazer, é uma fábrica de móveis, quer fazer um controle de estoque para móveis, você consegue fazer? Eu falei, consigo. E aí eu comecei a programar sob encomenda em troca da indicação dos vendedores. E assim começou a Nasajão. Então eu comecei a comissionar os vendedores, vi que ali tinha negócio, comecei a comissionar os vendedores. Então eles não só ganhavam comigo porque eu ajudava eles a vender a máquina, mas também ganhavam comissão sobre as vendas que a gente fazia. Então foi um ganha-ganha, funcionou durante muito tempo e em poucos anos eu estava ganhando muito dinheiro, mas muito dinheiro, muito dinheiro. Muito mais, eu ganhava mais dinheiro que minha família, que meu pai. Com 18 anos, né? 19 anos. Só que aí começou a crescer o número de pedidos e eu não conseguia dar vazão. E tem mais, eu não tinha computador e o Rio de Janeiro é uma linguiça, né? Então, só que você para ir de um lado ao outro da linguiça, você leva 4 horas. Então eu ficava indo para os clientes, programando nos clientes e levava o dia inteiro no transporte.
Às vezes eu virava a noite em cliente, lembro de ter dormido em cliente algumas vezes. Até que eu falei, cara, eu vou comprar um computador para mim, que aí eu pelo menos evito o tempo de comutação. Aí fui lá e eles parcelavam os computadores na época. Eu falei, pô, você financia? Pô, eu financio, vou lá no banco, pá, faz o cadastro. E aí eu fui no cadastro e os caras falaram assim, tá bom, mãe, cadê as garantias, né? Claro, nenhum banco emprestava dinheiro para um moleque de 19 anos que não tinha renda declarada, porque era tudo, imagina, tudo por fora naquela época. E aí nem hoje também banco não empresta dinheiro para quem não tem garantia real. Então eu lembro que eu fui pro meu pai e falei, pai, tá acontecendo isso, eu preciso de um avalista. Você pode ser meu avalista? Eu não esperava uma negativa dele. Em nenhum momento eu esperei uma negativa dele. Mas a minha mãe estava do lado, ela falou assim, não, ele não vai de avalista, não. Não é Nina, não. Mas se quiser, ele vai de sócio. Aí foi o meu primeiro investidor anjo, né? E aí papai entrou de sócio. Ele impôs que o Eduardo, meu irmão, estava estudando ciência da computação, quando ele se formasse também pudesse entrar na empresa, enfim, e assim começou a Nasajou. Isso foi em 1982, nós fizemos a nossa primeira nota fiscal, maio de 82, em agosto nós concretizamos a primeira venda. E então, em agosto agora, nós vamos entrar no 40º ano de operação. Em agosto de 2022 faremos 40 anos de atividades. Nesses 40 anos, aí fazendo um fast forward, né? O que aconteceu foi um monte de divisores de águas, que é o que eu digo, às vezes você toma uma decisão e você não tem a menor noção do que está acontecendo. Gente, se quiser fazer pergunta, vá fazendo aí, tá? Eu tô conversando aqui, papo livre, mas se quiser fazer pergunta, não sobre negócios, mas sobre o negócio, sobre a minha trajetória, ou sobre, enfim, vida, família e tal, isso aqui hoje é papo de sábado, não quero dar conteúdo técnico, mas quero responder as perguntas que muita gente falou, né, lá no Insta que tinha. De onde eu tirei? Quantas empresas? Vou contar, tô contando. Então, eu lembro, por exemplo, uma decisão importante nossa foi o seguinte, eu comecei a notar, eu comecei a contratar gente, né? Então, aluguei uma sala no centro, compramos os computadores, afinal, compramos 3 computadores. E contratei programadores, contratei vendedores, comecei a criar empresas, os precursores da empresa. Mas uma coisa que eu percebia era que quando eu ia vender o software para as empresas tinham assim, eu tinha um cliente dos que eu me lembro, tinha cliente que era uma óticas dimensão, eles tinham uma rede de lojas de óticas. Então ele queria fazer um controle de estoque que inclusive permitisse o controle de quando o produto ia e voltava entre lojas. Mas ele também queria contabilidade, folha de pagamento e faturamento. Depois um outro era só estantes. Era uma fábrica de móveis, tipo hoje a Toque Stock, né? Que também, seu Benzian Kaxan, lembro dele. Ele tinha comprado um Dismac 2064. Caraca, como volta essas coisas. E ele queria um sistema de controle de produção dos móveis que ele fazia, mas também queria contabilidade, folha de pagamento, controle de estoque. Depois eu tive outro que era agência Chantecler. Era uma das grandes agências de viagens dos Estados Unidos, do Brasil, do Rio de Janeiro. Na época que se vendia passagem, né? Passagem era um negócio físico. E ele queria um sistema de controle de passagens, mas também queria contabilidade, folha de pagamento, né, e faturamento. Eu falei, cara, contabilidade, folha de pagamento e faturamento eu já tenho pronto, então era só vender para o cara, era fazer cópia. Software é isso, né? Você copia e cola. E eu ficava, às vezes, meses, anos até, desenvolvendo esse sistema específico dos caras. E eu falei, cara, se eu parar de vender esse sistema específico e vender só contabilidade, folha de pagamento e faturamento, eu vou pegar 80% das vendas, mas com 10% dos recursos. Eu já tenho pronto. É só copiar e colar. E aí foi a primeira grande decisão, que é o que eu hoje transformei no pilar da lucratividade. É o que o Steve Jobs fez quando assumiu a Apple pela segunda vez.
E ele reduziu quase 80% a linha de produtos dele. Que, pô, se eu tenho 2 produtos aqui, esse daqui, lucro 20, mais lucro 20. Esse aqui é o lucro 2. Esse aqui pode ser muito maior, vender muito mais, não sei o que mais. Vou dedicar nesse aqui. Então o que eu faço hoje no pilar da lucratividade é justamente identificar quais são os produtos cujo custo-benefício é mais satisfatório, mais interessante, mais coerente, e focar neles. E foi o que eu fiz na Nasajon. Então eu lembro que por volta de 90, a gente parou de desenvolver software sob encomenda. Então não vendíamos mais sistemas específicos, a gente só vendia os sistemas que estavam prontos. Eu até desenvolvia novos sistemas. Eu desenvolvi controle de estoque, o que hoje é o ERP, né? Mas eu desenvolvia para mim, porque aí eu não tinha estresse com o cliente. Porque o negócio que eu nunca tive muito estômago era para ter estresse com o cliente. Até hoje, nós somos a empresa que, assim, nós ganhamos agora 2 prêmios importantes, eu não posso mencionar um deles, o outro é o da FEE, que é um prêmio de excelência, que eu vou postar, não vou falar agora porque eu vou postar ele, senão eu vou dar spoiler. Mas o fato é que nós temos hoje 98% de índice de satisfação de clientes. É de longe, mas disparado, muito longe do segundo colocado, a empresa que melhor atende o consumidor no meu setor. Disparado. E nós sempre fomos assim. Eu não gosto de estresse com o cliente. Então eu descobri o seguinte: quando eu vendia sistemas específicos, não tinha nenhum cliente satisfeito, porque sempre ele imaginava um negócio, eu botava outro no papel, quer dizer, não olha só, é que nem você imagina. A minha filha gosta muito de ler, né? E ela odeia ver filmes dos livros que ela leu, porque ela diz, pô, quando eu leio o livro, é muito melhor do que o filme. E isso acontece com qualquer coisa. Não sei se você já viu um filme de um livro que você já leu, mas é isso, quando a gente lê o livro, a gente faz a imaginação, né? Nós somos o diretor do filme, o produtor. Então, quando você vê aquilo na tela, você está indo na imaginação de outro. Então não tinha como meu cliente ficar satisfeito em software sob encomenda, porque ele imaginava um relatório com uma cor e eu entregava com outra. Então sempre tinha muito trabalho para ajustar até que a gente chegava num meio termo, né, de que ele achava aceitável e nós achávamos viável e possível. Então o que eu preferi fazer? Preferi, cara, vou desenvolver os sistemas e vender antes de vender na específico. Aí você tá vendo, né? What you see is what you get. Você gostou, leva. Não gostou, não leva. E passei a vender sistemas prontos. É o que nós chamávamos na época de sistemas pacotes. Então, foi um divisor de águas para mim. Foi um divisor de águas. Então, hoje, quando eu tenho um mentorando, por exemplo, que ele faz móveis sob encomenda, eu já falei para ele, a minha experiência eu passei a ver o que eu faria no seu lugar. Se eu comprasse a sua empresa, eu, em vez de ficar desenvolvendo móveis sob encomenda, hoje tem CAD, tem projeto, tem um monte de coisa, você consegue ver a coisa antes de produzir. Na época não tinha. Mas hoje o que eu faria era identificar quais são os móveis que tem mais retorno, né, que tem mais liquidez, que tem mais lucratividade, e começa a produzir esses móveis e vende pronto, irmão. É esse aqui, ó, modelo A, modelo B, modelo C. Não tem desenvolvimento sob encomenda que você nunca consegue agradar gregos e troianos. Gustavo está perguntando aqui quando é que eu cheguei no primeiro 1 milhão. Cara, eu não sei te dizer quando cheguei no primeiro 1 milhão, mas sei te dar 2 marcos importantes. Sei te dizer quando a gente chegou nos primeiros 100 mil, porque está emoldurado. Foi de um cliente de encomenda, né? Que ele encomendou o que seria uma suíte completa. E o cara negociava, mas negociava muito, e a gente cobrava por mês, porque era o desenvolvimento que a gente fazia, né? E o cara começou a negociar, e a gente não queria perder, era uma venda grande, era mais de 100 mil reais. Não sei se era 100 mil reais, mas era 100 mil alguma coisa, tá? Porque a gente já passou por 5 moedas, então... eu não me lembro se era cruzado novo, cruzeiro novo, real, o que era, mas era 100 mil. Era 100 mil ou 100 mil dólares, ou 100 mil OTNs, ou BTN. Era uma porrada, mas era dinheiro, era o equivalente a 100 mil reais de hoje. E eu lembro que... eu sei quando eu fiz o primeiro 1 milhão, já te falo.
E eu lembro que o cara negociou, e eu falei, cara, não dá, eu vou ter que pagar essa galera. Não, então foi o seguinte, vou te pagar à vista. E eu tinha dívidas no banco na época, né? Eu tinha dívida. Então eu fiz as contas, eu sei que o cara me pagou o equivalente a 100 mil reais à vista por um desenvolvimento mais à frente. Aquilo ali serviu para 3 coisas. Primeiro, a gente abriu uma garrafa de champanhe, literalmente, abrimos uma garrafa de champanhe para celebrar a primeira venda de 100 mil reais da Nasajon Sistemas. Segundo, nós quitamos as dívidas com esse dinheiro, então o lucro que eu passei a ter na empresa, o lucro era o mesmo, né? Mas o EBITDA passou a ser maior. O EBITDA era o mesmo, né? Mas o lucro passou a ser maior, porque o lucro que eu tinha era essencialmente o mesmo, mas eu agora não pagava parte do lucro pro banco, que sempre foi muito escorchante. Então com esse dinheiro eu quitei as dívidas. Eu lembro que a gente comprou um Monza na época. Nós compramos um Monza, ficou com o Eduardo porque eu devia dinheiro à empresa. Que também é uma coisa que a gente fez desde o início. A gente separava o que era vida pessoal de vida profissional. Então nós tínhamos um Prolabore, que a gente tirava como distribuição de lucros para não pagar imposto. Mas eu sempre tirava mais. Na época eu já estava casado, tinha filhos, o Eduardo era solteiro. Então eu lembro que a gente comprou um Monza, a gente conseguiu uma permuta com uma concessionária e tal, a gente desenvolveu o software. Entrou o Monza e o Monza foi para o Eduardo. O Monza 0 km foi para ele. Eu que era o fundador da empresa, fiquei ali com o meu... O que eu tinha na época? A gente tinha um Escort 75. Mas esses foram os primeiros 100 mil. Eu me lembro disso porque a gente realmente celebrou. Então houve 3 coisas que eu te falei. Primeiro foi a celebração, segundo foi a quitação das dívidas. E a terceira coisa foi que a gente percebeu que o dinheiro no tempo tem valor. Então a gente podia vender na frente para entregar depois. E nós começamos a fazer isso como regulamentação. Isso foi antes até da gente trabalhar só com um software pronto. Então aquilo serviu, dizer, os caras estão dispostos a pagar menos, mas pagar à vista, eu com esse dinheiro à vista eu consigo fazer outras coisas. Então nós começamos a vender na planta, que é uma das coisas que eu ensino hoje para os mentorandos. Como vender na planta. Não é sempre, não é tudo, né? Mas é que nem imóveis. O mercado imobiliário hoje ele te vende 30% dos imóveis são vendidos na planta. O sujeito vende para você um pedaço de ar, um projeto no papel. Você paga, com esse dinheiro ele constrói o prédio, depois te vende, te entrega aquilo que ele construiu com o teu dinheiro. Mais ou menos assim funciona no meu setor também, funciona em praticamente todos os setores que eu conheço. Outro dia eu estava pegando um cliente em que ele tem varejo de miudezas, né? Vende esse negócio, fio de costura e tal. E ele falou, assim, no meu negócio não dá. Eu falei, dá, claro que dá. Para costureira, por exemplo, que compra o tempo todo, você pode fazer um clube de assinatura. Ela te paga um valor mensal para ter direito a tantos produtos que ela usa. Como ela usa, né? Eu encomendo comida congelada aqui. Lá em casa também, mas aqui onde eu tô nesse momento eu estou passando umas férias na Serra Gaúcha. Aluguei um apartamentinho. E a gente, para não comer em restaurante por causa do bichinho, a gente ainda está com medo do bichinho da coroa, a gente está encomendando comida congelada. E não tem, aqui onde eu estou não tem comida congelada, tem em Porto Alegre. Então assim, eu estou encomendando, toda semana eu estou encomendando comida congelada. Se o cara me oferecesse uma assinatura, eu dizer, eu vou te dar comida congelada, eu faria na mesma hora. Isso aí surgiu com um dos meus mentorandos, que é a Deep Freeze, da turma passada, que ele vende comida congelada, e eu tô fazendo na cabeça dele, que cara, isso aí você cobra na planta, você cobra antes de entregar. E aí com esse dinheiro você produz. Agora, respondendo a tua pergunta, Gustavo, meu primeiro milhão veio, meu primeiro milhão líquido, tá? Porque o milhão, a gente chegou no milhão bem antes disso. Na hora que você fatura 100 mil por mês, no final do ano você tem 1 milhão e 200. Então, esse eu não lembro, mas eu lembro de 1 milhão no meu bolso. A primeira vez que eu tive mais de 1 milhão no meu bolso, que foi quando eu vendi a Braspag. A Braspag foi um investimento que eu fiz, não foi o primeiro, mas foi o primeiro bem sucedido.
né? Porque até então eu investi em negócios paralelos, não é paralelos, eram startups. Eu cheguei a ter inclusive um projeto chamado Startup Nasajon, em que a gente fiz vários episódios, depois a gente acabou englobando e hoje faz parte do... Na verdade, nós fizemos muito laboratórios na Nasajon. Tem muita coisa que a gente testava para ver se ia dar certo, e depois que desse certo, ela engrenava. Fizemos vários. A Startup Nasajon foi um deles, eu fiz a Nasajon Educacional, foi outro. A JBFM, eu tenho um programa na JBFM há 20 anos já. Eu sou colunista da JB, então todo dia, de segunda a sexta, eu tenho um programete, né, em que eu passo dica de gestão empresarial, parecida com essa que eu passo para vocês no WhatsApp. Então, todo dia de manhã eu mando uma dica de WhatsApp para você. Então é mais ou menos isso que eu tenho na JB há 20 anos. E isso foi um laboratório. A gente colocou lá e tá, deu certo, e englobou. E aí nós passamos a fazer propaganda em rádio, Eu fui colunista do jornal Infomoney durante décadas. Fui colunista de jornais durante décadas, do Infomoney desde que começou. E também, laboratório, eu escrevia em troca de nada, depois funcionou, a gente passou a fazer conteúdo. Mas então, o investimento em empresas é uma coisa que eu comecei a ver que tinha algumas startups, e na época não se chamava startup, mas eram startups, que podiam agregar valor à Nasajon. Então, o que eu fiz? Eu passei a investir neles, não só dinheiro, mas também mentoria. E a primeira que teve... E algumas deram muito certo, funcionaram e tal, outras não deram, como a grande maioria, e outras ficaram ali. Mas quando veio a Braspag, e aí eu aprendi, por exemplo, que vale muito mais a pena investir na pessoa do que no negócio. Eu era professor de planejamento de negócio. Eu fui professor de planejamento de negócios na PUC-Rio. PUC-Rio é a melhor universidade privada do Brasil, segundo o MEC, e é uma das duas grandes do Rio de Janeiro. E eu fui professor de planejamento de negócios lá durante quase 15 anos. E uma das coisas que eu tinha lá de vantagem, na época em que eu era professor, eu saí de lá porque a coisa perdeu completamente o sentido. Porque empreendedorismo é uma coisa que funciona muito quando você tem diversidade, sabe? E eu tinha diversidade. Eu lembro que as minhas turmas lá na PUC, eu tinha aluno de engenharia, de direito, de filosofia, tinha uma turma com filósofos, cara, era muito legal. E eles formavam grupos, e eram grupos multidisciplinares que eram fantásticos. Porque, óbvio, quando você pega um grupo só de engenheiro, o cara vê aquilo ali só do ponto de vista de engenharia. Eu sei disso, eu sou engenheiro, posso falar. Entendeu? Quando você pega um grupo só de advogados, é outro, só vê o negócio do ponto de vista de advogado. E são vieses diferentes. Essas pessoas pensam diferente. Agora, quando você pega um grupo que tem um filósofo, o cara, adoro ele até hoje, dois engenheiros, um estudante de direito, aí você tem a faísca. E era, cara, um grupo melhor do que o outro. Depois, as faculdades foram gostando da ideia de ter cursos de empreendedorismo e passaram a criar. O meu grupo era eletivo, né? Então só vinha quem estava afim mesmo de estudar. Aí as faculdades começaram a gostar dessa coisa de empreendedorismo e começaram a criar nos seus programas, nos seus currículos obrigatórios, o curso de planejamento de negócio dentro do seu currículo. Então o direito tinha o dele, o engenharia tinha a dela, então não sei o que. Então o que ficava, só engenharia que ficou para mim. E aí os caras, primeiro, duas mudanças importantes. Primeiro, só tinha engenheiro, que assim, gosto muito de engenheiro, mas pensa como engenheiro, né? Só pensa na caixa. E segundo, era obrigatório. Então eu passei a ter aluno que não queria porra nenhuma com nada, só tava lá para tirar nota, entendeu? Então perdeu muito e acabei perdendo o saco e saí. Nunca precisei disso para viver. E aí eu fui trabalhar no Founder Institute, que é a maior aceleradora de negócios do mundo. Eu fui diretor do Founder Institute no Rio de Janeiro. Depois me desentendi com eles por questões éticas. Eles vendiam gato por lebre. Ainda hoje vendem gato por lebre. Por isso que não vinham aqui no Brasil, porque no Brasil nós temos uma lei do consumidor muito forte, né?
E os caras são... Enfim, não vale a pena. E aí montei o Startup Nasajon. Então comecei a investir em negócio. Bom, e nisso apareceu um projeto que era de um ex-aluno lá da PUC, que eu gostava muito dele, né? Assim, dos valores dele, da maneira como ele se posiciona. E ele veio com um projeto no PowerPoint. Hoje eu não investiria esse dinheiro no PowerPoint. Mas ele veio num PowerPoint de um negócio que eu não conhecia, que era assim, integração de pagamentos. Era que nem hoje vi com criptomoeda. É um negócio meio assim cinzento, ninguém entende. Mas ele veio com PowerPoint, precisava de 250 mil reais e eu conhecia o empreendedor. Então, olha só, é um alinhamento de planetas, né? Eu lembro que na véspera em que ele veio me apresentar o projeto, eu tinha tido uma briga muito forte com meus sócios. Muito forte. Uma briga do tipo... Vocês não deixam eu fazer o que eu quero, né? Eu quero levar a empresa para frente, eu quero investir, eu quero tocar e vocês estão segurando. E aí vai outro insight, né? Um dos pilares do sucesso da minha trajetória profissional é justamente esse equilíbrio de forças que eu consegui ter com meus sócios. Porque eu sou um trator. Eu sou um trator, eu passo por cima, eu faço, eu carrego, né? Eu ouso, eu faço teste. Isso aqui é o laboratório, isso aqui que eu estou fazendo hoje contigo aqui, sábado, 10 horas da manhã, minha mulher dormindo, minha filha dormindo, vão reclamar que eu estou aqui conversando. Eu ia fazer na rua, mas aí eu também não sabia como eu ia fazer, estou sentado aqui numa banqueta, tomando café, aí eu falei, eu vou fazer aqui. E o fato disso aqui é um laboratório, eu faço laboratórios. Se der certo eu continuo, se não der certo eu não continuo. Entendeu? E um ponto importante aqui é saber o que é dar certo ou não, tá bom? Que são os indicadores de desempenho, porque senão você faz e não sabe se deu certo ou não. Bom, o fato é que eu tinha tido uma briga muito violenta com eles dois, porque eu falava, pô, não dá, vou separar. Depois disso, efetivamente, isso foi em 2000. Então, antes disso, eu tinha separado. Não era a primeira vez que eu tinha brigas com eles. E eu cheguei a separar deles. Falei assim, não dá mais, não quero mais. Sabe? Eu posso ir muito, muito longe sozinho, muito mais longe sozinho. E aí nós separamos, de fato. Eu saí, deixei a Nasajon com eles e montei a Seller, que é uma empresa que se propunha a terceirizar vendas na época. E assim, foi um movimento legal, porque ele me ensinou muita coisa. Para você ter uma ideia, nos 3 anos seguintes, eu multipliquei por 10 o tamanho da Seller. Nós dividimos, foi tipo um divórcio, né? Separamos trapinhos. Então, a gente brigou, que você não deixa, porque vocês são muito atravancados, que vocês são muito âncora. Eu chamo ele de âncora, né? Até hoje eu chamo o meu sócio de âncora. Mas a âncora é boa, porque se você não tiver âncora, você sai despirocado por aí, né? Mas eu só descobri isso depois. Mas o fato é que a gente brigava muito o tempo todo. Chegou uma hora que estourou. Eu separei. Nós fizemos um acordo e tal, não sei o que. Eles ficaram com uma parte, fiquei com outra. E mais ou menos fiquei com a minha participação da empresa em ativos. E aí fui montar a Seller. Então eu tinha a Seller sozinho, eles tinham a Nasajon sozinhos. Em 3 anos, eles cresceram 30%. Que era o crescimento padrão da Nasajon. Nós vemos crescendo aí na faixa de 10% ao ano, todo ano. Alguns anos 20%, alguns anos 8%, agora na pandemia um pouco mais em um ano, um pouco menos no outro, mas tá ali. Se você pega a trajetória da Nasajon, parece uma empresa, sabe, aquela coisa meio morna, assim, não tá morta, mas tá crescendo naquela linha fixa, né? E aí, no caso da Seller, eu em 3 anos, em 2 anos eu decupliquei o tamanho da empresa. Multipliquei por 10. Cara, eu lembro que eu tinha um andar na Barra da Tijuca, fui começando, pegando sala, trazendo, fazia telemarketing, comprei telefone, na época não tinha telefone celular, era telefone fixo, estou falando de 1990 aproximadamente. Cada telefone fixo era $3.000. E eu comprava telefones. Teve uma época que eu comprei 10 telefones de uma vez,
aí não tinha cabo para botar, tive que pagar uns tubos para botar em cabo para poder ter o telefone. Ah, foi um horror. E pior, depois eu vi a mudança da telefonia, que ia virar o que é hoje, né? Que você paga assinatura, não paga mais conta. E não pude fazer nada, porque eu dependia do telefone para viver, né? Então era um processo que ia levar um ano. Como é que eu vou ficar um ano sem faturar? E aí perdi patrimônio, porque eu tinha, sei lá, R$1 milhão em telefone, em linhas telefônicas, que virou pó, né? Mas não tinha nada para fazer, porque não podia vender aquilo. Bom, o fato é que eu decupliquei, então assim, quando eu mostro as trajetórias, né? A Nasajon estava crescendo assim, e eu cresci assim, pum, pá, disparei. Só que, assim como eu faço laboratórios, e sou usado, e testo, e faço, eu também me ferro, né? Porque laboratório é o seguinte, ele dá certo em 1 de cada 10 vezes. As outras 9 ele se fode. É que nem startup. Sabe? Você pega startup, essas que você vê aí nos jornais, que você vê na Exame, é uns 5% que dá certo. Os outros 95% morrem na praia. E morrem na praia não porque o produto seja ruim ou porque o negócio seja ruim. É porque os caras não têm fôlego para continuar. Porque acontecem intempéries. Então, assim, o índice de sobrevivência de empresa nascente é muito pequeno. Bom, e o fato é que laboratório é isso. Laboratório é tentativa e erro. Por definição, tentativa e erro. E quando você erra, você se estrepa. E eu tento muito. E olha, 1 de cada 10, até mais, minha taxa de acerto é bem maior do que essa. Mas assim, algumas eu acerto e mudam para sempre a minha trajetória. Outras eu erro. Só que quando eu tenho sócios que funcionam como uma espécie de consciência coletiva, e por isso hoje eu indico muito para quem não tem sócios, construir conselhos consultivos, eu chamo de boards, né? Conselhos consultivos são outras pessoas, que não pode ser consultor, tem que ser um cara do mercado, tem que ser um empresário, tem que ser alguém que entenda de tomar decisões. Que o consultor, ele entra com os ovos, mas não entra com o presunto, né? O consultor, ele dá a dica e se der deu, se não der não deu. Você tem que entrar com um cara que tem experiência. A gente chama de gestalt, ele tem que falar de experiência, coisas que ele já fez. Não coisa que ele acha que deve ser. Você faça por aqui. Não, eu fiz por aqui e funcionou. Se você quiser usar essa experiência, beleza. Se você não quiser, não use. Então, hoje eu sei a importância disso. Na época eu não sabia. Me separei, fui trabalhar sozinho, multipliquei por 10, em 2 anos eu multipliquei por 10, cara, eu vendi até roda de carro, né? Mas o que aconteceu? Eu não tinha essa consciência coletiva para me dizer, cara, roda de carro não é software. Então, tô indo pelas ramas aqui, né? Mas tudo bem. Você tem ideia, uma das coisas que a gente vendia era máquina de suco de laranja, a Seller. Então eu peguei um cliente que vendia aquelas máquinas de suco de laranja, parece uma geladeira, você põe você põe a laranja por cima, aí a laranja vem, é cortada em 2, aí sai suco de laranja aqui, tem no supermercado. Ele vendia essas máquinas e vendia tipo, sei lá, 2 máquinas por mês com entrega imediata, entregava em 4 dias, tinha um estoque lá. Aí eu peguei ele como contrato e comecei a vender. Então nós começamos a vender. Passamos para 10 máquinas por mês, aí ele entregava em 15 dias. Depois passamos para 15 máquinas por mês, ele entregava em 1 mês. Depois, eu sei que tinha uma hora que nós estamos vendendo tanto, que ele passou o prazo de entrega para 6 meses. E aí com 6 meses não dá para você vender. Sabe, quem quer comprar essa máquina quer comprar agora. E eu comecei a brigar com ele, dizendo, cara, como é que eu vou vender se você não está me dando elementos para vender, né? Claro, eu estava acostumado com software. Software, se eu vender 10 vezes mais, é só fazer 10 cópias, né? Máquina não. A indústria não é assim. A indústria precisa se preparar. E se prepara, às vezes, com anos de antecedência. E eu descobri isso da pior maneira possível. Então, eu comecei a perder esses clientes que eu falava assim, não dá para vender. Ou eu quero mais, ou você me garante um tempo que eu montava... Eu montava, na época, as equipes de telemarketing, comprava telefone próprio para essa empresa, enfim, fazia todo um trabalho de marketing e vendas, que é o que a Seller faz hoje no marketing digital. E se o cara não entregava, eu tinha um limite de venda, não funcionava.
Tá, mesma coisa com roda de magnésio. Eu peguei um cliente que vendia roda de carro. Também, multiplicamos muito as vendas do cara. Aí não tinha como entregar. Aí ele rescindiu o contrato porque ele já tinha pedido pro ano inteiro. Então foi isso. Então fui aprendendo as coisas. Então o que aconteceu? Assim como eu cresci 10 vezes mais do que a Nasajon crescia 10% e a Seller cresceu 1000%. Né? Cresceu 10 vezes. Mas só que aí eu comecei a perder cliente, mantendo o custo, e comecei a cair. Comecei a fazer investimentos em marketing. Hoje eu vejo que eram temerários. Comecei a fazer pilotos de coisas. Eu era megalomania, sempre fui megalomania. Nós fizemos uma vez uma experiência, contratamos um Artplan para fazer a coisa que eu falei, não, eu quero uma agência grande para fazer, gastamos mais na agência do que na produção da peça. Enfim, aí eu comecei a ver que eu sozinho, eu ia me ferrar. Eu preciso de sócios. Eu preciso de um freio. Eu preciso de alguém que analise comigo e diga, bicho, é isso mesmo? Tem certeza? E aí, depois de 3 anos, eu voltei a conversar com eles e tal, fizemos conta de chegada e fizemos uma conta que o tamanho da Seller, na época, era equivalente praticamente, já tinha crescido, tinha descido e eles tinham crescido, então a gente se encontrou no meio do caminho e voltamos. A gente fundiu a Nasajon com a Seller nas condições originais e dali pra frente continuamos juntos e depois foi felizes para sempre, né? Depois meu pai faleceu já tem uns 12 anos e mas nunca mais brigamos, a gente nunca mais discutiu. Eu lembro que antes da separação com a Seller, cara, eram brigas de faltar o respeito, era briga de discussão, de gritar em corredor, sabe? E aí depois que eu fui ter essa empreitada sozinho e vi que eu sou muito capaz, que eu tenho essa coisa de ousar, de testar, de fazer laboratório, é importante, mas não é só isso, precisa de uma âncora, né? Então quando nós nos reorganizamos, não só eles passaram a me respeitar mais, que viram que de fato dá para crescer mais rápido, né? Mas eu passei a respeitá-los mais. Cara, eu tenho uma saudade do meu pai. Meu pai era empreendedor, sabe? Ele... Engraçado, né? Um homem de... Meu pai faleceu com 80 anos. Então não é que ele foi jovem, mas ele era muito jovem, porque ele era muito empreendedor. Papai não tinha medo de... Eu vinha com as coisas mais malucas e o Eduardo, que é mais novo do que eu, ficava receoso e o papai dizia, não, vamos em frente. Ele confiava muito em mim também, né? Bom, enfim, o ponto aqui é que eu preciso ter sócios. E bom, voltando aqui à pergunta do Gustavo, eu lembro que eu investi, eu briguei com eles na véspera, né? Tipo, 1 ou 2 dias antes a gente tinha discutido, porque eu queria investir num negócio, já na situação de sócios que se respeitam, tá? Mas eu ainda ficava desconforme quando eu queria investir em alguma coisa e eles não deixavam, né? Não queriam, e eu era voto vencido, era 2 contra 1. E é o que tem que ser comigo mesmo, porque eu sou trator, então 1 para 1 não funciona.
Tanto que hoje eu tenho um conselho diretor que tem voto. Eu não me deixo controlar, não. Quer dizer, não me deixo ter o controle, é a questão. Hoje eu tenho, você vê, eu tenho meio a meio com o meu sócio e tenho um conselho diretor que tem um voto de desempate. Eles é que definem. São os 3 diretores. Bom, mas nós tínhamos tido essa briga, nós tínhamos tido essa discussão, e é por isso que eu te digo, às vezes tem alinhamento de planetas, né? E aí veio essa proposta da Braspag. Era um PowerPoint, 250 mil reais num PowerPoint. Sabe quando que eu investi 250 no PowerPoint hoje? Nunca. Ainda mais tendo com sócio. Mas como nós tínhamos tido essa briga 2 dias antes, e veio esse negócio, e aí eu apresentei, acho que eles ficaram acanhados de falar que não. E eu confiei no negócio, eu queria fazer um negócio. Conclusão, investi no negócio. Investi no negócio, investi muito mais no empreendedor do que no empreendimento. E não foi o melhor negócio que eu já fiz na vida, já fiz negócios melhores, mas foi o primeiro negócio bem sucedido que eu fiz como investidor. Nós botamos 250 mil reais e a Braspag começou numa salinha na Nazajon, do lado da minha, que eu queria ficar com os caras lá, era mentoria diária. E aí eu passava lá, chegava, dava bom dia, perguntava como estavam as coisas, como é que eu posso ajudar, e pai, não sei o quê. Todo dia a gente se encontrava, ia almoçar. Em um ano eles já tinham se mudado, né, para andar num prédio do lado da Nazajon, para a gente ficar próximo. No ano seguinte já tínhamos um andar na Faria Lima, em São Paulo. E 4 anos depois do investimento, nós vendemos por 25 milhões para o banco do Silvio Santos. De 250 mil para 25 milhões. Então, a minha parte foi bem mais do que 1 milhão. E eu aprendi 2 coisas com isso, né? E essa eu lembro porque primeiro eu comprei um Rolex, que eu tenho até hoje. Eu tenho 2 Rolex. E sim, foram marcos, né? Hoje eu não compro mais Rolex. Porque na época eu falei, cada negócio bom que eu fizer, eu vou comprar um Rolex, vou comprar um relógio de marca. Hoje eu penso diferente, mas o fato são marcos, né? Que eu recomendo a você também fazer. Quando você tiver boas experiências, alguma coisa bem sucedida, se dê um presente que fique. Não um jantar, não, que vai embora, sabe? Alguma coisa que fique. Pode ser uma joia, pode ser um imóvel, pode ser... É algo que você possa lembrar. Esse imóvel aqui foi... Por exemplo, eu comprei um apartamento que foi um negócio que me deu, entendeu? O meu apartamento onde eu moro hoje é um apartamento... Eu tenho piscina na varanda de frente ao mar. Eu moro muito bem, entendeu? E foi um negócio que eu fiz desse, de compra e venda de empresa. Então, se você me pergunta assim, se eu lembro do primeiro 1 milhão, acho que foi a Braspag que entrou mais de 1 milhão na minha conta direto. Pof! Entrou na conta. E eu também aprendi o seguinte, aprendi que a ignorância custa dinheiro. Porque por eu não saber que investir como pessoa jurídica paga ganho sobre capital, eu paguei 36,5% de imposto de renda sobre essa operação. Então você faz as contas, botamos 250 mil, vendemos por 25 milhões, sobre 24 milhões e meio, nós deixamos 36% lá na mão do tio, acho que era o Lula na época. 36,5%, é muito dinheiro, cara, muito dinheiro. Mas é muito dinheiro, não é porque é muito dinheiro, podia ter sido metade disso se eu tivesse investido na física, que eu podia, por 0. Né? E podia ter sido quase 0, podia ter sido 0,5% se eu tivesse investido da maneira como eu invisto hoje. Hoje eu invisto com empresas em outros países que a gente vende a empresa do outro país, que aí não precisa interagir com o Brasil. É uma situação ética, legal, lícita, prevista em lei. Enfim, se você, em vez de vender a empresa no Brasil, vende a empresa nos Estados Unidos, por exemplo, como o ganho de capital se deu no Brasil, ninguém paga imposto. Então você tem que pagar só sobre a empresa nos Estados Unidos. Então hoje eu sei fazer essa operação, na época eu não sabia e isso me custou alguns milhões de reais. Mas eu lembro como se fosse ontem, quando a gente fechou o negócio e entrou o dinheiro. Depois teve outras melhores que essas, mas o primeiro 1 milhão a gente não esquece nunca, né?
Então, eu espero ter respondido, Gustavo. Vamos em frente. Sempre assim. Tem uma máxima que diz que o cliente nunca sabe o que quer e sim o que não quer. Não, tem outra. Eu aprendi, por exemplo, a identificar o que o cliente precisa. Hoje, meu vendedor, ele é treinado não para vender o que o cliente pede, mas para entender o que o cliente precisa. Porque não adianta você vender o que o cliente pede. Vou te dar um exemplo. Ó. Eu vim para cá de carro, né? Porque eu não quis me expor a avião. E aí falamos, pô, são 2 dias de viagem, vamos pegar o carro. Aí botei a família no meu carro e viemos de carro. 2.000 e tantos quilômetros. Que foi bem legal, é uma aventurinha. E aí eu descobri, numa ida aqui pro Chuí, eu descobri que eu tô com um problema num farol. Um dos faróis não funciona. E aí eu fui na oficina mecânica, semana passada, fui na oficina mecânica e falei, cara, queimou um farol, vamos trocar o farol. E o cara pegou o farol, viu, não sei o que, não tem esse farol. Eu falei, pô, então encomenda, vou ficar mais 3 semanas aqui. Aí tá. Na hora que eu saí com o carro, no mesmo dia à noite, o farol voltou a funcionar. Cara, se o farol voltou a funcionar, então não é farol queimado. Aí eu liguei pra oficina e falei, bicho, suspende a encomenda porque o farol tá funcionando. Não é farol queimado, é alguma outra coisa. Conclusão, se ele tivesse trocado o farol, não ia consertar o problema e eu ficar insatisfeito. Então, isso acontece com meus clientes também, provavelmente acontece com os seus. Sabe? Pode acontecer com a Wendy é dentista. Se aparecer um cara no consultório dela falando assim, eu quero que você coloque uma resina aqui, e a solução para ela não for resina, for canal, ou for, sei lá, coroa, não entendo desse negócio, não adianta ela fazer o que o cliente pede, ela tem que fazer o que o cliente precisa. Então há uma distância grande entre o que o cliente quer e o que o cliente precisa, e você é quem sabe do seu negócio. Então nós aprendemos isso já muito cedo, e por isso talvez seja um dos ingredientes do sucesso. Gostaria que você comentasse, Juan Carlos, vamos lá, Juan Carlos, gostaria que você comentasse sobre a sua experiência em trabalhar com família. Cara, ó, é bom e é ruim. É ruim porque você leva negócios para casa, né? Eu já trabalhei com família em todos os sentidos. Na Seller, por exemplo, a minha esposa, à época, que não é hoje, ela trabalhava comigo no financeiro, ela me ajudava no financeiro. E eu brigava muito com ela, sabe? E assim, não precisa, porque ela podia trabalhar no financeiro de outra empresa e com o salário que ela ganhasse eu podia contratar um financeiro da minha empresa. Que é o que é para ser feito, é o que eu recomendo fazer, sabe? A família tem que ter lugar na empresa quando funciona como uma peça. Recentemente, meu filho mais novo veio trabalhar na Nasajon como designer. E assim, é um designer. Ele está preenchendo... Tava, né? E saiu agora. Mas ele estava preenchendo o espaço de designer. Não é meu filho. É um designer. Olha, empresa é máquina de construir riqueza. Eu não canso de falar isso. Empresa é máquina de construir riqueza. Então, você tem que considerar a empresa como uma máquina. Máquina tem peças. Pessoas na empresa são peças. Inclusive você. A sua peça, o seu papel na empresa deveria ser o de criar a estratégia. Sabe? Não de fazer a operação. Mas seja lá qual for, se você está lá fazendo uma operação, se você está lá fazendo conciliação bancária, você está entendendo? Você é uma peça na sua empresa que faz conciliação bancária. Então não importa se é você, se é um contador, se é um estagiário, se é seu filho ou sua prima. Entendeu? É uma peça fazendo conciliação bancária. Quanto o mercado paga por essa peça? Ele paga R$2.000. Então é isso que a gente tem que pagar por essa peça. O que uma peça dessa precisa fazer? Pô, precisa vir todo dia, precisa conciliar o banco, precisa não errar nisso. Então é isso que ela tem que fazer. Então aí não importa se é o Joãozinho da padaria, se é a sua filha ou se é a sua prima. É uma peça naquela função. Então, desde que a família seja tratada dessa forma, tudo certo. Mas eu desaconselho. A minha experiência com família é que você acaba... É óbvio que você tem os prós, que você tem uma confiança que só se conquista com o tempo e passando por situações adversas. Estava falando disso na live de ontem, né?
Não adianta você criar um processo no seu negócio que dependa de confiar nas pessoas, que a confiança não é escalável. Você não consegue contratar pessoas de confiança. Então, digamos que eu tenho uma frota de ônibus. Ontem eu estava passando num camping aqui e vi que eu estava pensando em comprar um motorhome, né? E tem um camping cheio de motorhome. Cara, então as casas, verdadeiras mansões que funcionam em ônibus. E eu falei, pô, eu podia aprender a dirigir ônibus e tal. Aí eu falei, cara, não vai dar. Imagina eu dirigindo ônibus no Rio de Janeiro. Eu tô valorizando muito a profissão de motorista de ônibus hoje. Mas o fato é, eu teria que contratar um motorista de confiança, né, para dirigir pra gente. Então foi toda uma sequência de pensamentos. E depois eu falei, mas como é que eu vou ter uma frota de ônibus ou de motorhomes de motoristas de confiança se eu não posso contratar motoristas de confiança? Eu posso contratar motoristas, sabe? Eu posso verificar se ele tem a habilidade técnica de dirigir um mastodonte desse na estrada ou na cidade, mas eu não posso contratar motorista de confiança. Eu tenho esse problema, eu tenho essa situação com um mentorando, não é nem um mentorando, é um membro da minha aliança de negócios, que é um passo além da mentoria. Ele tem uma empresa de transportes, ele está me falando, eu contrato um motorista de caminhão. Então eu consigo verificar se o cara é um bom motorista dando uma volta ao quarteirão com ele. Em 5 minutos eu já sei se ele sabe dirigir caminhão ou não. Entendeu? Agora, daí a ser um cara do bem, um cara de confiança, um cara que cuida bem do... Eu não tenho como ver isso. Então essas coisas você só vê com a experiência. Por isso, a empresa não pode depender de pessoas de confiança. Ela tem que criar processos de confiança. Porque aí eu contrato motoristas de caminhão com habilidade técnica XYZ. O cara tem que ter carteira E, tem que ter não sei quanto de experiência, tem que saber dar a volta ao quarteirão. E aí ele vai entrar num processo que, mesmo se ele for um filho da puta, o processo vai fazer com que ele haja como ele tem que agir. E é isso que funciona. É assim que funciona no McDonald's. Vai no McDonald's, cara, repara o seguinte, até a maneira de servir a Coca-Cola. O cara bota o copo ali na máquina. Antigamente ele apertava o botão e saía a Coca-Cola, né? Só que a Coca-Cola cria espuminha e depois ela baixa. Então ficava assim, no meio do copo, né? Aí ele vendia, ele entregava aquilo, o cliente reclamava e tinha que voltar. Então dependia da pessoa apertar o botão, esperar a Coca-Cola descer e apertar o botão mais um pouquinho para subir. Lembra disso? Era assim que era antes. Vai agora nos McDonald's, você vai ver como é que é. O cara aperta o botão, a máquina enche a Coca-Cola, ela para, ela espera a espuminha descer e ela sozinha enche mais um pouquinho. Então não depende mais do operador. Agora é a máquina que cria, é um processo, eles mudaram o processo. Eles ajustaram a máquina para depender menos da pessoa. E é por isso que eles conseguem ter gente com síndrome de Down, com deficiências 1000 lá atendendo. Não depende da pessoa, depende do processo. Esse é um dos grandes achados da minha metodologia, da metodologia Empresa Vendável, porque você passa a construir negócios que dependem dos pilares, da organização, sabe, do processo, não da pessoa. E aí você consegue escalar. Porque você pode contratar 100 motoristas de ônibus, mas você não consegue contratar 100 motoristas de confiança. Então você passa a criar um processo de confiança, contrata 100 motoristas, e como os 100 motoristas estão no processo de confiança, você vê. Eu tinha um dos clientes, um dos primeiros mentorandos, ele tinha um problema para fazer o fechamento do caixa. Ele falou, não, tem que ser uma pessoa de confiança para fechar o caixa. Por quê? Por que tem que ser de confiança? Não precisa. Você acha que todos os caixas do banco são de confiança? Você acha que o caixa do banco não gostaria de roubar dinheiro no caixa? Óbvio que eu gostaria. Tem milhares de pessoas trabalhando em banco. Eles não têm como contratar um caixa de confiança. Não, mas eles estabelecem processos que tornam quase impossível o caixa do banco roubar dinheiro. E é assim que eles conseguem escalar. É assim que funciona. Então, assim, respondendo a sua pergunta, Juan, trabalhar em família é bom e ruim. Eu acho a experiência, se você encontrar sócios cujo processo permita a você não depender da confiança, então
tanto melhor. Se não, bota a família para trabalhar, beleza. Trabalhar com a família tem prós e tem contras. Os prós é que você confia e tal, tem uma regra. O contra é que não dá para escalar a família, né? Não dá para você ir fazendo irmão, tio, tia, para você crescer a empresa. Então a sua empresa não pode depender daquilo que a família te traz. Você quer botar a sua família para trabalhar como peça de um tabuleiro, tá beleza, mas ela tem que ser intercambiável. Então se você bota a sua esposa, sua filha, sua mãe para trabalhar no financeiro, tá beleza, mas você tem que poder botar a Joana da padaria da mesma maneira. Já não pode depender da sua mãe ali. Tem que depender de uma pessoa que saiba fazer o que a sua mãe sabe fazer e não pode depender da confiança que você tem na sua mãe. Porque senão não escala. Aí você não tem uma empresa vendável. E aí quem comprar a sua empresa pode não comprar a sua mãe. E aí se não comprar a sua mãe, a empresa tem que funcionar do mesmo jeito. Tá? Rubem Duarte, você e o Eduardo são sócios hoje? Sim, Eduardo e eu somos sócios hoje. Inclusive, aconteceram coisas nesse meio do caminho que depois que o papai faleceu, a gente teve que reaprender a operar juntos, né? E a gente mudou muito o modelo de governança. Então hoje, como ele funciona mais na retranca, eu funciono mais no trator, a gente criou conselhos de trabalho, a gente criou processos. Então hoje, por exemplo, quando eu quero fazer um piloto, eu estou fazendo um piloto nesse exato momento. O Eduardo estava na presidência, ele saiu da presidência, é um piloto que a gente está fazendo na empresa. E que eu falei, cara, eu preciso de você comigo aqui no conselho e tal, não sei o que. Não, é um piloto. Então hoje a gente já meio que acertou que nós fazemos pilotos, se funcionarem a gente segura, se não funcionarem não. Então a gente faz testes controlados. Mas aconteceu um negócio interessante, que nós começamos a ter negócios paralelos, cada um de nós. Então ele montou um restaurante, eu montei o Empresa Vendável, originalmente o Empresa Vendável era uma coisa minha. E aí nós chegamos à conclusão de que é legal, porque nós não somos siameses, mas o mesmo modelo de governança que vem trazendo sucesso nos negócios em que nós estamos investindo juntos, não só nas Ajon, nós temos outros negócios juntos, também funcionaria aqui. Então nós passamos a fazer negócios juntos dali para frente. Hoje ele é meu sócio no Empresa Vendável também, desde o início do ano. Então nós criamos o Empresa Vendável agora como negócio, que é um laboratório que deu certo, porque daqui saem negócios para Nasajon, saem negócios para outros produtos que nós investimos em empresas, por exemplo, e vem daqui também. Eu já investi em 3 empresas que entraram no funil do Empresa Vendável. O Empresa Vendável é um funil. Eu dou o conteúdo gratuitamente, vai ter um agora, de 2 a 9 de agosto. Depois as pessoas que querem participar, que querem a minha ajuda para implementar, elas entram na mentoria. Então a mentoria é um programa pago, barato, dá R$500 por mês. Depois os caras que querem a minha participação mais ativa, eles entram na aliança, e aí são R$40 mil, R$50 mil, que são 5 mil por mês, que é o preço que você paga para um carinha de nível médio no teu negócio, né? E aí você tem todo o meu grupinho de mastermind, que a gente chama. Depois tem o EV Invest, que a gente entra com R$120 mil, e aí já meio que vira seu sócio na empresa, quer dizer, é uma escada. E eu achei que era muito legal ter o Eduardo como membro, como partícipe dessa escada. Então nós hoje fazemos os negócios meio que juntos em todas as dimensões. Então é uma parceria que deu certo, vou chamar assim. Não estou no grupo de WhatsApp, só no de Telegram. Então, Wendy, eu tenho postado no Telegram tudo que vai no WhatsApp. Você pode ficar no Telegram. O Telegram eu estou mandando a dica diária, estou mandando os avisos de live e estou mandando coisas que eu não mando no WhatsApp. Estou mandando, às vezes, análises de grupos e tudo mais. Mas se você quiser entrar no WhatsApp, é só entrar, empresavendável.com/WhatsApp. Entrou. A fundação foi você e seu pai e irmão. E depois como ficou a sociedade? Alexandre, na verdade a fundação foi eu, Cláudio. Aí 2 anos depois entrou o meu pai e ele meio que exigiu a entrada do meu irmão e eu na época aceitei. E aí nós ficamos. Durante 27 anos a gente veio
operando nas três. A empresa cresceu, aí virou a Nasajon. A Nasajon hoje é a sexta maior empresa de software de gestão empresarial do país, 300 funcionários, 4.500 clientes, né, algumas dezenas de milhões de reais de faturamento. Quando o papai faleceu, em 2008, a gente mudou a governança. Porque que acontece? Aí, é o que eu te falei, nós começamos a bater muito. E aí nós começamos a criar conselhos consultivos. Conselhos deliberativos, na prática. Eu já tinha uma estrutura com diretores e gerentes e tal. Então nós começamos a trabalhar a empresa em conselho. E aí o Eduardo ficou de presidente, eu fui como presidente de conselho, a coisa funcionou, mas aí a gente está fazendo um teste agora com o Eduardo subindo comigo para o conselho e deixando o Carlos como presidente da empresa, porque aí a gente está trabalhando o estratégico. Por conta do Empresa Vendável e das aprendizagens e da gente trabalhar com outras empresas, a gente está vendo que tem estratégia para ser trabalhada, para a gente poder crescer a empresa. Então, dá para crescer hoje com fusões e aquisições, dá para você crescer 10 vezes mais rápido do que com a operação propriamente dita. Dá para você monetizar a empresa, que tem muita coisa que a gente consegue fazer na empresa e que eu estou passando para os alunos do Empresa Vendável e que a gente pode implementar nas outras empresas do grupo. Eu falei, cara, vamos trabalhar nas outras empresas do grupo, deixa a operação com o Carlos. Estamos fazendo o laboratório, vamos ver que bicho vai. Sou fã demais, obrigado. Quem eram os sócios? Então, começou comigo, é isso, eu comecei montando a empresa. Primeiro como autônomo, depois montei a empresa e tal. Quando precisou crescer, chamei o Henrique, que era meu pai, para ser avalista, aí minha mãe não deixou, ele entrou de sócio. E ele falou, não, o Eduardo está terminando informática, ele tem que entrar também, então tá bom, entra aí. E aí entrou e pronto, ficamos isso. Eu tenho 4 filhos, o Eduardo tem 2, e nenhum de nós colocou herdeiros na empresa. Não foi por falta de querer, tá? Inclusive nós fizemos algumas experiências. O Gabriel, por exemplo, que hoje é marqueteiro digital, ele entrou comigo como sócio da startup Nasajon, que foi um dos pilotos que nós fizemos. O Daniel, que é o mais novo, entrou como designer recentemente, mas disse que a Nasajon é muito transatlântico para ele quer vida. Agora ele está virando. Ontem ele fez uma live maravilhosa. Ele é inventor, ele produz coisas, ele já tem 2 patentes registradas. Ele agora inventou uma. Ele tem uma impressora 3D, ele montou uma impressora 3D. O cara inventou. Entra lá, palaland.com, no instagram.com, palaland.com. E aí você vai ver as invenções dele. Palaland.com. Vou botar aqui, ó. @ palaland.com. Esse é o Instagram dele. Aí ele mostra as invenções. Tá começando, tá seguindo. Gostou dessa coisa de marketing digital e tá fazendo. E ele... Mas ele entrou e saiu. Então, assim, os nossos filhos, eles entraram como peças do tabuleiro, nenhum deles acabou ficando. Hoje nós não temos herdeiros na empresa. Então, é uma empresa vendável. De fato, a gente recebe ofertas de compra, sei lá, uma vez a cada 2 meses, pelo menos. Então, a minha empresa é vendável, eu só não quero vender, por enquanto. Ela não seria vendável se dependesse de nós na operação. Como nem eu, nem o Eduardo temos uma função operacional, e hoje isso está muito visível com o Carlos na presidência, então é fácil para alguém que queira comprar a nossa empresa dizer, não, ela funciona sem os sócios. Então posso comprar e fazer do meu jeito. Que é uma das coisas importantes para você ter em mente quando você coloca a família na operação, né? Tem mais perguntas? Não. Fala, amigo André. Bom ver você também por aqui assistindo essas experiências incríveis do Cláudio. Nossa, Cláudio, trabalho com meu pai e tenho um carinho muito grande por você, por ver o amor que você tem pelo seu pai. Tenho mesmo. Meu pai foi meu herói, cara. E assim, meu pai foi meu herói e eu não posso ter culpa porque eu não tive a menor condição de fazer isso, mas eu quando olho para trás e vejo como meu pai
levava a empresa dele. Eu conto essa história com muitos detalhes na primeira aula do seminário, porque eu conto da zero. Meu pai tinha uma sorveteria, era uma fábrica de sorvete, que depois virou confeitaria, e ele, cara, esse é um mercado ingrato, viu? Quem tem confeitaria, restaurante, padaria, eu tenho pena dessa galera, porque eles acordam de madrugada antes do sol nascer, para estar lá para abrir a padaria e fecham depois de encerrar o último cliente. Papai ficava de 6 da manhã, 11 da noite, 1 da manhã, sabe? Eu passava lá para ver meu pai. Eu saía da escola e ia lá na Zero. Aí eu lembro que eu sentava, ele tinha um banquinho perto um banquinho não, tinha uma espécie de mesinha, né? Era um balcãozinho perto do caixa, então ele ia pro caixa, aí eu sentava no balcãozinho e ficava conversando, ele no caixa e eu ali no balcãozinho. Eu lembro que a gente vinha passar as férias em Punta del Este, vimos de carro, e aí papai botava a família, tinha um opalão de banco inteiro na frente, e aí a gente vinha, era o momento que eu tinha com meu pai, cara, ficava 3 dias ele trazendo a gente, que depois ele voltava para trabalhar, e depois voltava para pegar a gente 3 meses depois. Então assim, mas é porque meu pai não conhecia outra maneira de fazer gestão empresarial. Era ali, se quiser fazer bem feito, faz você mesmo, o olho do dono tem que engordar o boi, bobagens desse tipo. E foi assim, tudo certo, ele criou uma família de 4 filhos, muito bem criado, com muito amor, com muito carinho, não tenho nenhum... Mas depois ele foi montar outras coisas, e quando a gente montou a Nasajon, e que ele veio de sócio, e que parte dessas brigas todas era porque justamente eu queria montar uma empresa vendável, né? Não queria ir naquele... E eu já aprendi, eu tive a oportunidade que ele não teve, eu me formei engenheiro, eu fiz pós-graduação em marketing, eu fiz mestrado em marketing, eu tive a oportunidade de estudar no exterior. Uma das coisas que meu pai, assim, meu herói, cara, ele investiu muito na minha educação, e eu aprendi inglês desde muito cedo. E eu tive a oportunidade de estudar em universidades como Wharton, como Harvard. Eu fiz um OPM em Harvard, que é uma espécie de MBA para presidentes de empresas. São 3 anos aprendendo coisas que mudou a minha vida. Foi uma experiência, se você me perguntar assim, uma das experiências mais transformadoras da minha vida foi esse OPM em Harvard. Não só porque era um sonho de criança, né, estudar em Harvard e tal, mas é porque o que eu tive de conteúdo e de transformacional. Então, em 2013, quando eu voltei desse curso, eu fiz de 2000 a 2013, de 2010 a 2013, eu comecei a implementar essas coisas lá na empresa. E aí foi quando a gente, de fato, esse foi de onde nasceu praticamente o método Empresa Vendável. E desde essa época até o momento que papai morreu, em 2000, papai morreu em 2008, né? Então, de 2000 eu comecei a investir em negócios e tal. Papai nunca parou de me agradecer por ter mudado a vida dele, porque quando entrou na Nasajon, ele passou a trabalhar de segunda a sexta, de 9 às 18, sabe? Não depender dele a operação. Ele tinha uma função operacional, que era o financeiro, mas já da metade para o final, nós já tínhamos o Marcos, que hoje é nosso diretor financeiro, e depois montamos toda uma estrutura. Quer dizer, é isso, é você saber que pode delegar e que pode confiar em processo e não em pessoas, que faz com que você possa viver a vida. E aí nós compramos casa em Angra, papai tinha sempre... Nós compramos lancha, que era um sonho do meu pai, então... Enfim. Tanto que o Eduardo tem lancha também. A primeira lancha do papai era King Harry, que era o nome do papai. Enfim, é isso. Saudade só acontece quando temos coisas boas, é isso aí, grande experiência. Eu tinha sócio âncora também, depois que divorciamos ano passado, nós faturamos em 2000 o dobro do ano passado. Então, foi o que aconteceu comigo, eu decupliquei, multipliquei por 10. Só que tem que tomar cuidado para você, né? Porque quando você tem um âncora, a âncora tem a sua função. Você não pode ancorar demais, você não pode andar com o carro com freio de mão puxado, né? Mas o freio tem a sua função no carro, né? Um carro sem freio, ele também se estabana, né? Então, meu pai sempre falava, o segredo está no equilíbrio. Você tem que encontrar o equilíbrio. Eu acho que hoje encontrei o equilíbrio com meus sócios, desejo que você encontre com os seus ou com a sua governança. Não necessariamente sócios.
Mas você pode ter um sistema de governança. Por exemplo, eu tenho 2 mentorandos na aliança de negócios que nos usam como governança. Então, tem 2 que são sozinhos e eles trabalham, então o grupo passa a ajudar ele nas decisões. É isso, você tem que encontrar uma maneira de poder acelerar quando tem que acelerar e frear quando tem que frear. Não pode só acelerar, né? Nem pode acelerar freando. Então, é isso, é encontrar esse equilíbrio que é único para cada um. Eu encontrei o meu. Ok. Então é isso, galera. Acho que, 1h10 já de pá. Essa live é uma aula muito melhor que a MBA, tem que ficar gravada. Valeu, Alessandro. Opa, Alessandro, beleza? Aí, vou te mandar uma mensagem que eu já mais ou menos defini a hora, a data que eu vou e vou ter que mandar as coisas. Mas é isso, pessoal. 11h20 já, 1h20 de papo. Acho que tá legal. Gostamos, né? O que você achou? Bota aí no chat. Vale a pena fazer isso aqui nos sábados? Bater papo? Eu senti falta de mais bate-papo, mas acho que dá pra botar, né? De repente um pouquinho mais tarde, né? Fazer às 11 em vez das 10. Vou deixar as meninas acordarem. Mas coloca aí no chat se vale a pena ter esse tipo de bate-papo não negócios, hein? O que você achou? Vale muito? Grata, foi bacana. Pena que trabalho aos sábados. Gostei muito. Por quê? Por que você gostou, Rubem? Em que adiantou? Muito inspirador. Legal. Adorei. Vale muito. Parabéns. Então tá. Vamos marcar uma sábado que vem, de repente num outro horário. Né? Vou fazer uma enquete. Vou botar lá no Telegram. Vou fazer uma enquete no Telegram. De melhor horário. 10 tá muito cedo. Eu meio que acordei para fazer a live. Então vou... Git Chaves. Isso aí. Adequado ao meu momento. Pô, legal. Show. Então olha só. Entra lá no Telegram. empresavendável.com/Telegram. Vou fazer uma enquete durante a semana para ver o melhor horário e vou fazer uma outra sábado que vem. Vamos fazer mais um laboratóriozinho. Beleza? Obrigado a todos vocês. Amanhã eu vou botar o calendário de lives da semana, da meio-dia 15. E sábado que vem tem mais bate-papo aqui com Cláudio Nazajão. Obrigado a todos. Bom fim de semana. Nos vemos segunda-feira. Tchau, tchau.